algumas referências. Por exemplo, nós falamos aí, nós falamos da Rua Francisco Glicério, né? E aí as pessoas ficam, mas onde fica essa rua em São João? Essa rua, Francisco Glicério, era o nome da antiga Avenida Dona Gertrudes. Mudaram o nome dessa rua para a Avenida Dona Gertrudes. Nós também já colocamos aqui no programa a explicação, né? Quem era Dona Gertrudes, por que mudaram o nome e muito mais. Falamos também no Teatro Apolo, né? Também falamos do Largo José Bonifácio, que é em frente ao velho cemitério. E muita gente falou, mas o Largo José Bonifácio, que largo é esse? Não existe mais, também não existe mais. Foi outro nome mudado da nossa cidade. É a praça atual, Praça Roque Fiore. É onde fica o Joaquim José, a escola, onde ficava a Rádio Piratininga, antigamente. Sim. Né? Então ali chamou Praça José Bonifácio e mudou então para Roque Fiore, que foi um cidadão aqui de São João. Uma hora a gente fala sobre o Roque Fiore, foi muito importante também aqui para a nossa cidade. E o Francisco Glicério também era um personagem republicano, né? José Bonifácio era um personagem do Império, todo mundo sabe a história dele, conselheiro do Dom Pedro, depois inimigo, depois virou preso, adversário do Dom Pedro, em vários momentos diferentes da história do querido José Bonifácio, patriarca da independência do Brasil, né? Tiraram o nome de José Bonifácio, puseram o nome de um sanjoanense, Roque Fiore. E da avenida também, não era mais Francisco Glicério, passa a ser Dona Gertrudes, mulher do Conrado, que foi prefeito e o primeiro loteador de São João da Boa Vista. E passou a se chamar Avenida, embora tem tudo quanto é lugar, tem Francisco Glicério, né? É uma figura da República. O Francisco Glicério, em Campinas, né? Tem uma famosa... Tem, em Campinas tem. Tá. E aí nós falamos também do Teatro Apolo. O Teatro Apolo, eu estou pegando aqui o livro do querido, né, Antônio Dias Pascoal, escreveu crônicas maravilhosas, que espetáculas crônicas dele. Nós vamos trazê-los aqui, várias dessas passagens dele, porque ele conta histórias, olha, num período que ele era criança, jovem, mas não é história oficial, ele conta a história do povo. O que o povo fazia, quais os costumes, né? Essa história da assombração, por exemplo, ele teve o requinte de descobrir os nomes das figuras que assustavam as pessoas, essas informações que nós trouxemos no programa de ontem. E aqui no trecho do livro dele, ele fala que o Teatro Apolo foi o símbolo da cultura local, bem antes da constituição do Centro Recreativo Sanjonense. Construído pelo Clube Republicano, hein? Ainda no Império, São João já tinha um clube republicano. Que nós já também explicamos isso, né? Que São João era muito republicana demais. São João era... o pessoal era bem dividido, o Império, os monarquistas acabaram sendo uma minoria e os republicanos ganharam muita força aí. E então eles tinham um clube republicano, que depois virou o Clube Apolo e se tornou o espaço mais popular da cidade. Os intelectuais, as pessoas mais simples, todos se reuniam lá num clima de teatro mesmo, né? E também tinha danças lá, né? E ali virou assim um local de encontro de toda a geração, de toda a população, né? Nós também temos que falar um pouco aqui sobre, hoje nós falamos lá sobre o local onde as pessoas se encontravam na praça, não é na Praça Joaquim José, era um coreto que tinha na praça em frente à igreja catedral. E ali se reuniam os intelectuais da cidade, o pessoal, os pioneiros da imprensa, era um local que eles adoravam, reunia ali, né? E nós lembramos alguns nomes, e depois eu vou relatar todos os nomes aqui, de pessoas que frequentavam esse local. Então a gente lembra, por exemplo, do Carlos Luhmann. Ele e os amigos dele frequentavam, e ele estava ali, naquela época nem existia ainda o Jornal Município, ele foi fundador, ele e a família dele, durante anos, foram fundadores aí do jornal O Município. E o Thierry Galvão é outro personagem que estava sempre lá, trazendo muito culto, todos os dois, né? Muito culto, muito preparados, ficavam discutindo as coisas da cidade. O Carlos Luhmann fundou ali a revista Cirrus, uma revista também foi pioneira na imprensa aqui de São João. Essa revista Cirrus deu origem ao jornal O Município, né, que está até hoje aí resistindo bravamente. O Thierry Galvão, nada mais, nada menos
do que pai da Pagu. Né? E ele também escrevia no jornal, foi colega nosso de imprensa. Não era só a Pagu que foi jornalista lá na família. O Thierry Galvão também foi jornalista e ficava ali nesse coretinho comentando as coisas da cidade, as histórias e os planos deles. Tanto a Ciros como o município foi originalmente planejada, estudada ali nesse coletim, em frente hoje à Igreja Catedral. Mas recorro de novo aos escritos aqui do nosso amigo, o Antônio Dias Pascoal, para lhes dizer um pouco sobre o Teatro Apolo. Ele dizia o seguinte, que o Teatro Apolo ficava na parte baixa da Rua Senador Saraiva, com fundos para a esquina da Rua Campos Salles. Acho que já deu para o pessoal aí localizar onde ficava esse Teatro Apolo, famosíssimo na época dos lampiões aqui de São João da Boa Vista, né? Mais tarde, com o advento do cinema, mudou de nome, passando a chamar-se Guarani, em homenagem à ópera do maestro Carlos Gomes, lá de Campinas, figura popularmente conhecida aqui em Campinas e no Brasil todo, né? E ele conta aqui como é que era o acesso a esse teatro. Ele diz assim, ó, entrávamos por um largo portão que se abria em um pátio descoberto, onde se achavam a bilheteria e a porta que dava acesso ao teatro. A plateia geralmente muito cheia de homens, as frisas e os camarotes geralmente ocupados pelas famílias, ficando as torrinhas lá de perto do fogo, apinhada de molecões barulhentos. Então imagina que essas torrinhas devia ser uma maneira que eles encontravam lá para assistir aí, não tinha dinheiro para pagar, né? E acordavam e ficavam lá assistindo, né? O teatro ali, né? E ele conta aqui muitas histórias saborosíssimas aqui que passavam lá no Teatro Apolo, aqui de São João da Boa Vista. Então são essas as informações que nos chegam através desse nosso amigo, né? E ele diz aqui que eles tinham que deixar os porretinhos para fora, né? E nós explicamos onde que eram os porretinhos, né? Para quem não ouviu o programa de ontem, nos porretinhos, toda a família, quando ia para o teatro aqui em São João, naquela época dos Lampiões, além de uma lanterna para poder trazê-los de volta, levavam também um porretinho na mão, que era para espantar as cabras, os bodes, as vacas que eles encontravam por caminho e que às vezes não deixavam eles passar. E eles tinham que tinha que fazer isso para desviar, porque às vezes tinha poça da água, tinha muito barro, então, e os bichos geralmente ficavam nos lugares mais seguros e por isso que eles tinham que levar os porretinhos. Então era comum, normal, levar os porretinhos para assistirem também o teatro, né? Nessa época de teatro. E nós vimos também ontem aí como é que a molecada também se organizava para se divertir, né? Os grupos de teatro. Aliás, São João sempre, né? Uma cidade muito voltada à cultura, né, Sônia? Sempre foi, né? Desde o início de sua existência, né? Eu tinha uma amiga minha que vinha muito para São João, ela tinha uma frase muito interessante, porque foi na época do começo dos pedágios, o pessoal ainda reclamava muito de pagar pedágio, e ela dizia o seguinte, em São João, a gente não paga pedágio, a gente paga couvert, né? Couvert era disso, quando ela chegava aqui em São João, sempre tinha uma peça de teatro, um espetáculo de música, alguma coisa assim, né? Então ela se divertia aqui. Agora vai estar parado, né? Tá um pouquinho. Vamos ter novamente. Mais uma aquecida, né? Teve a pandemia, né? Sim. Aí as pessoas se apartaram bastante aí, não é? E os eventos, mas tá na hora de começar, né? Daqui a pouco começa a Repique também, né? Mas na época São João sempre teve uma tradição de uma cidade de muita cultura, uma cidade de muitos grupos de teatro, né? Tem alguns grupos aqui que nós precisamos contar a história. Por exemplo, teve um grupo chamado Grama, aí todo mundo lembra também, da professora Vera Gomes. Aliás, muita gente que está nos ouvindo aqui deve ter sido aluno da professora Vera Gomes. Era uma professora que amava teatro, ensinou teatro para muita gente, e despertou nos sanjoanenses da época do antigo Instituto de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira, ela despertou aí o amor
desses jovens para com o teatro, né? Um grande amigo nosso também, que acompanha quando pode o programa, que já mandou mensagens também, famoso em todo o Brasil, o jornalista Luiz Nassif. Já viu o jornalista Luiz Nassif? Era da Folha, do Conselho Editorial da Folha de São Paulo. Ele foi também da revista Veja, depois ele foi da TV Cultura, né? Teve programas lá, e ele morava em Poços de Caldas, e o Luiz Nassif vinha estudar em São João da Boa Vista. Olha como era São João, hein? Não tinha escola lá em Poços. Né? E ele conta várias passagens também. Eu vou convidar o Luiz Nassif para ele fazer um programa especial aqui, para nós aqui, vocês vão gostar. O Luiz Nassif vinha para cá estudar, e ele fazia parte aí do grupo de teatro da professora Vera Gomes. A Vera Gomes era uma professora muito brava. Você lembra, senhora? Claro que eu lembro. Você teve aula com ela? Tive. Então, você chegou a ser expulsa da sala de aula? Não. Sempre fui uma menina comportada. Eu também, mas eu cheguei uma vez a ser expulso da aula. Imagino. Eu fui fazer uma brincadeira e não deu tempo de eu corrigir a brincadeira. Eu vou até contar aqui a brincadeira. Então, dá tempo? Deixa eu ver. Estamos em cima da hora, dá tempo. A Vera Gomes é uma professora muito séria, gostava de teatro, gostava de arte, maravilhosa. Mas tínhamos professores maravilhosos lá, né? Ditão, professor de Química, professor João Scanapeto, que eu estou também trazendo para cá, que o professor é muito bom, eu pego muitas informações aqui do professor João Batista Scanapeto, né? Era uma época rica de grandes, a Dona Elma, minha professora de História, aprendi a amar a história com a professora Dona Elma. E nós tínhamos a Dona Vera, que era um símbolo lá do Instituto de Educação. Se você foi aluno dela, mande para nós uma mensagem, uma passagem, que nós vamos aqui reverenciar a memória da professora Vera e todos esses professores maravilhosos. O Bié, de Águas da Prata, era maravilhoso. Mas eu era moleque e eu achei que daria tempo de eu apagar a lousa. E deu intervalo de aula e eu escrevi uma frase, era assim: vaca amarela, eu pus 3 pontinhos na panela. E agora é hora da aula da Vera. Quando eu virei as costas, o pessoal começou a dar risada. Quando eu olho do lado, na porta está a Dona Vera. Te pegou de calça curta. Não deu tempo de eu pagar. Escutei um bicho. Não pude assistir a aula dela. Ela era muito brava, mas ela comandava ali os seus alunos, né? Nem por ser brava a gente deixava de admirá-la, né? E de gostar da Dona Vera. Excelente, ela, muito excelente. Mas eu levei esse esfrega, foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Tive que sair cabeça baixa, como dizia lá, né, os antigos, rabinho debaixo da perna, né? Porque você sai todo sem graça, né? Então, tem várias passagens. Tinha o professor Ciro, né, casado com a Dona Benedita, que era professor também, a Dona Glorinha Guiar, que professora genial, né? São professores do Instituto de Educação, mas vamos fazer um programa especial para eles? Vamos sim, merecido, né? Merecido. Escreva para nós dessa época do Instituto de Educação, época de ouro do Instituto de Educação. Nós falamos, nós vamos falar do Grêmio Augusto de Freitas ainda. Vamos, não podemos perder essa, hein? Então você já mande a sua mensagem para nós, tá bom? Sônia, eu acho que chegamos ao final, infelizmente, né? Infelizmente. Mas a gente volta amanhã. É isso, nós temos que reivindicar e pôr dá mais tempo para nós, não dá tempo da gente. Aí eu embaralho, olha a confusão, olha quem está vendo a gente no Facebook, olha a confusão dos meus anotados. Dá para ver aqui, Boreto? Olha não dá, ainda não dá. Não dá. Meinho, aqui. Epa, olha isso. Aí. Olha a confusão, tantos papéis aqui que a gente tem que achar. Então nós precisamos de mais espaço mesmo, né? Então, senhor Oscar e senhor Vitor, estamos aqui reivindicando mais espaços. Aos poucos a gente vai se aconchegando, se adaptando, não é verdade? Um grande abraço para esses nossos amigos queridos aí, Oscar e o Vitor. Um grande abraço para você, minha amiga, um grande abraço para você, meu amigo, e fique com Deus, hoje e sempre. Beijo, gente. Tchau, até amanhã.